Olá para todos, aqui novamente o professor Eduardo Alberto. Vamos continuar então com mais uma aula de Química Orgânica 1, falando sobre reações ácido-base. Essa é a terceira aula do capítulo 3. Hoje nós vamos conversar sobre como que nós podemos encontrar argumentos estruturais para descrever a acidez de um ácido, né? Ou seja, fatores estruturais que afetam a força de um ácido, o pK desse ácido. Bom, de uma maneira geral, a força do ácido ela está correlacionada com a capacidade da base conjugada em estabilizar carga negativa, né? À medida que um ácido ele libera um próton, ele se torna a base conjugada. E à medida que eu tenho elementos estruturais que estabilizem essa carga negativa, eu torno essa espécie um ânion mais estável. Isso reflete então numa maior acidez do meu composto de origem. Bom, nós temos alguns fatores que nós vamos elencar para aferir então a acidez de uma espécie. O primeiro é eletronegatividade, e aqui junto a gente vai falar sobre hibridização, tamanho do ânion, ressonância, efeito indutivo e também solvatação. Iniciando então com o primeiro, que é eletronegatividade e efeito indutivo, ou hibridização, melhor dizendo, eu tenho no mesmo período da tabela periódica, eu percebo que o pKa, a acidez de uma espécie, né, o pKa diminui da esquerda para a direita. Ou seja, da esquerda para a direita, à medida que o pK vai diminuindo, eu vou aumentando a acidez da minha espécie. Então percebam, metano, esse hidrogeninho azul aqui, né, destacado, pKa 48. Amônia, pK 38. Água, pK 15,7. E finalmente o fluoreto de hidrogênio com pK 3,2. Tá? Lembrando aqui que essa é uma escala de pK, é uma escala logarítmica. Então, se eu for comparar a diferença de força de acidez entre o metano e o fluoreto de hidrogênio, não é simplesmente aproximadamente 45 vezes mais forte, né, o fluoretano. O fluoretano é aproximadamente 10 na 45 vezes mais ácido do que o metano. Isso porque o pK me dá uma escala logarítmica, né? Nunca esqueça desse fator. Bom, mas qual que é o efeito principal para essa diferença de acidez entre essas espécies? Observem que quando eu saio do carbono, passo por nitrogênio, oxigênio e está chegando flúor, eu estou aumentando a eletronegatividade do meu átomo. Isso significa que quando esses ácidos aqui eles liberam o próton, né, eles doam o próton, eu gero ânions, e esses ânions são mais estabilizados quanto mais eletronegativo for o átomo que carrega essa carga negativa, né? Então, aqui só por definição, relembrando que a eletronegatividade ela é a capacidade de um determinado núcleo em atrair elétrons. Quanto mais eletronegativo for o átomo, mais próximo do núcleo esses elétrons vão estar e, consequentemente, menor a energia potencial deles. Ou seja, estabilidade da base conjugada por eletronegatividade. Ainda nesse contexto, né, se nós observarmos aqui carga negativa no carbono, que são todos os átomos idênticos e eles têm o mesmo tamanho, eu vou observar que alcanos eles têm pKas na faixa de 50, alcenos pK na faixa de 45 e alcinos pK na faixa de 25. Tá? Então eu tenho aqui uma tendência muito clara de aumento de pK. Tá? Bom, qual que é o parâmetro aqui? Então, eu vou observar que quanto maior for o caráter S de um orbital atômico híbrido, menor vai ser a energia desse par de elétrons, né? Estou falando aqui agora já no momento após a doação do próton. E, consequentemente, maior a influência exercida pelo núcleo. Então, relembrando aqui esse diagrama de energia que foi discutido no primeiro capítulo, eu tenho a energia, aqui os orbitais estão vazios, tá? Mas eu tenho um nível energético de um orbital atômico S, que é o mais baixo, e eu tenho o nível energético de um orbital atômico P, o mais alto. Nesse intervalo aqui, eu tenho os orbitais atômicos híbridos, sp,
sp2 e sp3. Observem que, à medida que eu vou aumentando o caráter de orbital p, né, devido às combinações entre orbitais s e p, à medida que eu aumento o caráter p do meu orbital atômico híbrido, eu aumento a energia. Tá? Bom, isso pode ser traduzido da seguinte maneira. Eu tenho carbonos com diferentes hibridizações, eles possuem eletronegatividades diferentes. Aqui é algo novo para nós, né? Então, olha só, um mesmo átomo de carbono, se ele for hibridizado em sp, eu tenho uma eletronegatividade de aproximadamente 3,1. Se esse carbono for hibridizado em sp2, é 2,6, e se o carbono for hibridizado em sp3, a eletronegatividade dele é de aproximadamente 2,3. Né? Então, esses números aqui, eles traduzem esses valores energéticos. Lembrando novamente da definição de eletronegatividade. Quanto maior a eletronegatividade de um átomo, mais próximo do núcleo estão esses elétrons. Né? Então aqui eu consigo ter uma boa correlação entre eletronegatividade e caráter S das espécies, tá? Dos orbitais atômicos híbridos. Então aqui, destacando, eu tenho um par de elétrons após a desprotonação do alcino. Então, esse par de elétrons está num orbital atômico híbrido sp, né? Então, ele tem uma energia muito baixa. Esses elétrons eles estão num orbital que tem bastante caráter S e estão muito próximos do núcleo. Né? Consequentemente, o par de elétrons, a carga negativa, é estabilizada pela carga nuclear do carbono. No outro extremo, eu tenho um par de elétrons no carbono num orbital atômico híbrido sp3. Agora, esse par de elétrons, essa carga negativa, está num orbital de energia mais alta, que sofre menos influência do núcleo. Consequentemente, essa espécie aqui, ele é menos estabilizado do que essa. Isso reflete, então, na grande diferença de pKa entre alcanos e alcinos. Percebam que é 10 na 25, né? É uma diferença de acidez gigantesca entre um alcano e um alcino. Isso tudo por conta do maior caráter S. Bom, agora se eu vou tratar no mesmo grupo da tabela periódica, eu vou perceber que o pK diminui de cima para baixo. Né? Ou seja, eu aumento a acidez de cima para baixo. Então, fluoreto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, brometo de hidrogênio e iodeto de hidrogênio. Percebam a diferença de pKs: 3,2, menos 7, menos 9 e menos 10. Então, qual que é a razão aqui estrutural para que eu aumente gradualmente a acidez das espécies quando eu trato numa mesma família? Eu tenho cada vez aqui um ânion maior. Né? E quanto maior um ânion fluoreto, ele é muito menor do que um ânion cloreto, que é menor do que um brometo, que é menor do que um iodeto. Quanto maior for o tamanho do ânion, mais dispersa vai estar essa carga negativa. Dispersão de carga, nós já vimos isso, por exemplo, em ressonância, tem um efeito de estabilização do sistema. Então, quanto maior for o ânion gerado na minha espécie, mais dispersa, né, a espécie que eu falo, é a base conjugada, então aqui iodeto, brometo, cloreto, iodeto. Quanto maior for esse ânion, mais dispersa a carga está e mais estável é o sistema. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para ter um cuidado que alguns livros textos eles trazem, mas de uma maneira não muito clara, uma correlação entre força da ligação entre um heteroátomo, né, e um hidrogênio e a força do ácido. Percebam que eu tenho que ter um pouco de cuidado nessa comparação aqui. Se eu olhar no mesmo período da tabela periódica, né, então água, por exemplo, e fluoreto de hidrogênio, eu tenho os valores da força da ligação hidrogênio-oxigênio e hidrogênio-flúor. Percebam que uma ligação hidrogênio-oxigênio ela é mais fraca do que uma ligação hidrogênio-flúor. Porém, o fluoreto de hidrogênio é um ácido muito mais forte do que a água. Mas essa situação de força da ligação e acidez, ela é respeitada quando eu analiso em um mesmo grupo da tabela periódica. Então, a força de ligação hidrogênio-flúor versus hidrogênio-cloro, a ligação hidrogênio-cloro é claramente mais fraca
do que uma ligação hidrogênio-flúor. E aqui sim, então, eu tenho uma correlação entre força da ligação, uma ligação mais fraca, representa um ácido mais forte. Bom, a gente sempre tem que considerar os dois fatores. Não, então, a eletronegatividade, né, em qual átomo que vai ficar a carga negativa. Quanto mais eletronegativo for o átomo, melhor ele estabiliza a carga negativa, e isso reflete numa maior acidez, e também no tamanho do ânion. Então, eu percebo que na tabela periódica, os ácidos fortes, eles estão nessa região aqui, ó. Estão na extremidade inferior à direita. Tá? Por quê? Porque nessa região aqui eu tenho átomos como cloro, bromo e iodo, que são átomos que, além de serem volumosos, eles são eletronegativos. Né? Então, eles estabilizam duplamente a carga negativa formada na base conjugada, e por isso eles representam ácidos fortes. Então, observem aqui, ó, eu tenho um aumento de acidez indo da esquerda para a direita, no mesmo período da tabela periódica, isso por conta da eletronegatividade, e eu tenho, da mesma maneira, um aumento da acidez de cima para baixo no período, por conta, o efeito aqui mais importante é o tamanho do ânion. Tá? Isso a gente vai observar ao longo de toda a tabela periódica. Então, vamos analisar essa situação aqui. Ó. Quando eu comparo o pK do ácido acético com o do etanol. Né? Bom, quando eu fizer a análise aqui, eu vou perceber que o hidrogênio está ligado a um átomo de oxigênio em ambos os casos. Né? Então, o tamanho do átomo é idêntico, a eletronegatividade aqui nesse caso é idêntica e a hibridização é idêntica. Mas ainda assim eu percebo que o pK do ácido acético ele é muito menor do que o pK do álcool. Né? 4,8 para o ácido e 16 para o álcool. Qual que é a razão aqui, então, para essa grande diferença de acidez entre as duas espécies? Bom, vamos observar o que acontece, então, numa reação ácido-base, quando eu uso uma base genérica. Aqui eu não vou discutir, então, a posição do equilíbrio químico. Né? Quando uma base abstrai um próton do álcool e quando uma base abstrai um próton do ácido carboxílico. Quando a base ela interage com o álcool, né, abstraindo esse próton, eu formo esse íon alcóxido aqui. Né? Então, a única fonte de estabilização para esse íon alcóxido aqui é o fato da carga negativa, né, oriunda dessa quebra de ligação heterolítica entre o oxigênio e o hidrogênio, ficar centrada num átomo muito eletronegativo como o oxigênio. Tá? Então, esse é o único fator que estabiliza a carga negativa, uma vez que o oxigênio aqui é um átomo pequeno, né? Ele está bem na parte superior da tabela periódica. Mas esse mesmo átomo pequeno, né, numa situação aqui como o ácido acético, ele me produz uma base muito mais estável. E a razão aqui é a seguinte: uma vez que eu formo esse íon acetato, observem que agora eu tenho a possibilidade de ressonância. Né? Então, olha só, o par de elétrons não ligante desse oxigênio aqui com a carga negativa, ele entra em ressonância e eu rompo essa ligação dupla carbono-oxigênio. Em outras palavras, eu tenho dispersão da carga. Se eu for representar aqui o híbrido de ressonância, eu vou mostrar essas duas estruturas e eu vou perceber que a carga negativa ela está parcialmente centrada nesse oxigênio de cima e parcialmente nesse oxigênio de baixo. Né? Então aqui eu tenho, além de uma situação onde eu tenho um átomo eletronegativo, eu tenho uma dispersão da carga por ressonância. Né? Então, a deslocalização da carga por ressonância me garante um pK muito mais baixo para o ácido. Essa base conjugada aqui, o acetato, é uma base muito mais estável do que a alcóxido, tá bom? Isso, então, é traduzido como maior acidez do ácido. Bom, nós também temos uma situação que é chamada de efeito indutivo. O efeito indutivo é um efeito eletrônico, tá? Que ele vai acontecer através das ligações químicas. Ele está correlacionado com a diferença de eletronegatividade dos átomos que estão ligados entre si e, consequentemente, do momento de dipolo de cada ligação. Então, vamos observar aqui dois exemplos. O ácido acético, né? Então, aqui embaixo eu tenho uma representação esquemática mostrando o fluxo de elétrons. Né? O oxigênio ele é mais eletronegativo
do que o hidrogênio, então essa ligação está polarizada, e uma vez que eu tenho ressonância, né, entre os dois oxigênios, eu consigo perceber que os elétrons eles se movem até esse oxigênio aqui. Né? Então eu tenho todo uma espécie de um dreno de elétrons. Né? Uma vez que eu produzo carga negativa nessa espécie aqui pela abstração do próton, a carga negativa ela vai ser dispersa ao longo dos dois oxigênios. Tá? Aqui, por uma questão de efeito indutivo, o oxigênio sendo um elemento muito eletronegativo. Né? Então, isso me reflete num pKa de 4,8. Se eu substituo um átomo de hidrogênio nessa posição aqui por um átomo de cloro, que é um elemento mais eletronegativo do que hidrogênio, percebam que eu tenho uma boa diferença de pKa agora. Esse ácido cloroacético ele é bem mais ácido do que o ácido acético. E o motivo disso é que, além de eu ter ressonância, né, nas duas espécies, eu tenho um efeito extra-indutivo aqui. Né? Então, eu tenho uma ligação carbono-cloro, que ela é polarizada no sentido do cloro. Uma vez que essa ligação é polarizada, ela reflete nessa ligação carbono-carbono também. Né? Então eu tenho aqui uma dissipação, digamos assim, né? Uma dispersão maior da carga, uma vez que eu tenho um átomo muito eletronegativo, né, próximo da região que vai ficar rica em elétrons, com carga negativa, e que lhe ajuda então a dissipar parte dessa carga negativa. Tá bom? Lembrando sempre, quanto maior a capacidade de uma base em estabilizar carga negativa, mais estável é essa base. Base estável é sinônimo de base fraca, e uma base fraca é sinônimo de um ácido conjugado forte. Ok? Bom, uma questão importante dessa questão do efeito indutivo é que ele vai diminuindo à medida que eu vou afastando. Desculpa, aqui é um outro ponto. O efeito indutivo ele é cumulativo. Né? Percebam então que eu tenho um ácido acético com 3 hidrogênios ligados aqui nesse carbono vizinho à porção do ácido. Se eu substituo um dos hidrogênios pelo cloro, por um átomo de cloro, eu aumento em aproximadamente 80 vezes a acidez do ácido cloroacético em relação ao ácido acético. Se eu substituir mais um átomo de hidrogênio por um segundo átomo de cloro, eu continuo aumentando a acidez. Percebam que agora eu não tenho um efeito linear, né? Eu não aumento mais 40 vezes, mas ainda assim eu aumento em mais 40 vezes a acidez do ácido dicloroacético em relação ao ácido cloroacético. A substituição de um terceiro hidrogênio por um átomo de cloro causa mais um incremento em acidez na espécie. Né? Então, o ácido tricloroacético ele tem um pK de 0,7 comparado de 1,3 para o dicloroacético. Tá? Então, à medida que eu vou aumentando a quantidade de grupamentos, né, que retiram densidade eletrônica por efeito indutivo, devido à natureza da diferença de eletronegatividade entre os átomos, das ligações que constituem, eu vou gradualmente aumentando a acidez. Tá? Percebam que o efeito de uma unidade, né, da inserção de um grupamento retirador de elétrons por vez, ele não é tão grande. Mas quando eu olho o somatório, eu comparo ácido acético com o ácido tricloroacético, o ácido tricloroacético ele é aproximadamente 12.600 vezes mais ácido do que o ácido acético. É uma diferença bem expressiva, né? Bom, outros exemplos, né, que eu posso encontrar para a questão do efeito indutivo, comparação aqui então, quando eu tenho um grupamento metila, grupamentos alquila, eles são doadores de elétrons e não retiradores de elétrons. Né? Se eu substituo ou se eu ligo algum substituinte nesse carbono aqui que retira a densidade eletrônica, como por exemplo um grupo nitro, um, um sal de amônio ou uma nitrila, todos os grupamentos que retiram densidade eletrônica, eu começo a formar carga parcial positiva nesse carbono aqui. Tá? À medida que eu formo carga parcial positiva, eu tenho efeito de indutivo. E eu percebo então um decréscimo no pK dessas espécies. Eu torno o ácido mais forte. Bom, o que eu comecei a falar antes, quando eu me equivoquei, é que o efeito indutivo, nós percebemos uma diminuição desse efeito ao longo das ligações. Tá bom? Quanto mais afastado estiver o meu grupo retirador de elétrons, por efeito indutivo, do meu centro que vai concentrar carga negativa, menos efeito ele vai ter.
sobre o pKa da minha espécie. Então, comparando aqui, ó, o ácido 1, 2, 3, 4, ácido butanoico. Né? O ácido butanoico ele tem um pKa de aproximadamente 5, né? Como todos os ácidos carboxílicos não funcionalizados. Se eu tenho o ácido 2-cloro-butanoico, onde o cloro, um grupamento retirador de elétrons, ele está vizinho, né, adjacente à região que vai ter carga negativa, eu tenho um efeito expressivo, né, na estabilização dessa carga negativa. E isso, então, é refletido numa diferença grande de pKs. Se eu considero agora o ácido 3-cloro-butanoico, observem que agora o pK já sobe novamente. Passou de 2,8 para 4,1. E se eu tenho 4-cloro-pentanoico, butanoico, desculpa, eu tenho praticamente o mesmo pKa de quando eu tinha apenas o ácido butanoico. Né? Então, esse efeito indutivo ele é percebido à medida que eu tenho um maior número de grupos ligados e, de preferência, próximos ao centro reativo da minha molécula, ou do meu ânion. Por fim, na questão de acidez, eu gostaria de trazer uma discussão aqui que vai ser um pouco superficial, tá bom? A gente não vai expandir demais essa conversa aqui, até porque esse é um tema muito complexo. Mas vamos analisar aqui dois álcoois. O etanol, né? Então o pK desse hidrogênio aqui em vermelho, ele é 16. E vamos comparar com um outro álcool, que é o álcool terbutílico, onde o pK desse hidrogênio aqui é de aproximadamente 18. Ou seja, o etanol ele é aproximadamente 100 vezes mais ácido do que o terbutanol. Quais que são os efeitos para eu chegar nessa constatação? Os efeitos estruturais que me explicam essa diferença de 100 vezes na acidez entre o etanol e o terbutanol. Eu posso analisar essa situação aqui de duas maneiras. A primeira, o etanol, o efeito indutivo é que eu tenho grupamentos alquilas, né, ligado aqui no carbono que está ligado ao oxigênio. Quanto maior o número de grupamentos alquila, eles doam densidade eletrônica. Quanto maior a quantidade de grupamentos alquila eu vou ter, menos estável vai ser a minha base. Né? A análise é a seguinte aqui, ó. Eu tenho uma região aqui rica em elétrons, carga negativa no oxigênio, e muito próxima dela eu tenho três grupamentos metilas, aqui destacadas em azul, que doam densidade eletrônica. Né? Que são grupos que, ao invés de retirar a densidade eletrônica, como a gente acabou de ver no efeito indutivo, eles aumentam a densidade eletrônica, né? Aumentam a carga negativa nesse carbono. Né? Então, isso tem um efeito de desestabilização da base. Então, quando eu comparo o etanol com terbutanol, o etanol tem apenas um grupamento que aumenta a densidade eletrônica. Já no terbutanol, eu tenho 3. Né? Então, isso desestabiliza a minha base conjugada. Tá? Então, só reforçando aqui, ó, grupamentos alquila são grupamentos doadores de elétrons. Tá bom? O outro fator que a gente pode utilizar, outro argumento que a gente utiliza para explicar a menor acidez do terbutanol é por efeito de solvatação. Então aqui eu fiz uma representação esquemática, aqui é do etanol, as bolinhas cinzas são os carbonos, né? Então aqui o carbono ligado ao oxigênio, que é a bolinha vermelha, este aqui, dois hidrogênios em laranja e aqui uma metila. Tá? Então eu já coloquei ele aqui como a base, né? Já desprotonado, e aqui eu tenho moléculas de água. O oxigênio, esse azulzinho mais claro, e os hidrogênios com o azul mais escuro, aqui quase roxo. Né? Bom, eu preciso, como nós já conversamos isso, estabilizar a carga negativa da base por solvatação. Né? Lembrando que eu nunca vou encontrar ânions ou cátions livres em solução aquosa. E quanto mais interação eu tiver entre o meu ânion, aqui no caso, etóxido, e a água, o solvente, mais estável ele vai ser, mais dispersa vai estar essa carga negativa. Então, observem que o íon etóxido é um íon relativamente pequeno, pouco volumoso, pois no oxigênio que tem a carga negativa, eu tenho um carbono, dois hidrogênios ligados a ele e um grupamento metila. Então, aqui eu consigo acomodar, nesse meu desenho aqui rudimentar, 4 moléculas de águas, né, que interagem com os hidrogênios, que são os polos positivos da molécula de água, com a carga negativa do oxigênio. Já quando eu analiso o terbutóxido, então aqui o oxigênio novamente com carga negativa, ligado a um átomo de carbono, e esse átomo de carbono, por sua vez, está ligado a 3 metilas.
né? Então, observem que o impedimento estérico, né, ao longo dessa molécula aqui ele é muito maior. Isso, de certa maneira, inibe, né, ou encobre a aproximação de moléculas de água ou do solvente para interagirem com a carga negativa. Então, novamente, nesse meu desenho aqui esquemático, eu consegui acomodar apenas 3 moléculas de água que iriam interagir com esse ânion aqui, né? Então, olha aqui, ó, no etóxido eu consegui desenhar 4, no butóxido apenas 3. Então, eu tenho um problema de solvatação aqui, né? Interação entre o meu ânion e o solvente. É muito mais difícil eu solvatar o íon terbotóxido do que o etóxido, justamente pelo efeito estérico aqui. Essa carga está relativamente protegida no terbotóxido. Então, esses dois fatores, né, tanto o indutivo quanto o de solvatação, uma solvatação pobre de um ânion grande, eles contribuem para que eu tenha um hidrogênio menos ácido, uma espécie menos ácida no terbutanol em relação ao etanol. Bom, e quais seriam os fatores estruturais, então, que afetam a força de uma base? E a pergunta que cabe aqui, nós precisamos de uma escala de pKb? Né? Nós já definimos isso numa aula anterior, dizendo que não precisamos de uma escala de pKb, que nós podemos fazer a correlação entre força de bases em relação à força do ácido, que é algo que é mais fácil para nós de entendermos, né? Bom, mas de qualquer maneira, eu gostaria de fazer alguma discussão aqui em termos de fatores estruturais que afetam a força de uma base. Lembrando sempre que a força de uma base ela está correlacionada agora com a capacidade em uma espécie em doar elétrons, né? Se antes eu queria estabilizar elétrons numa base conjugada para torná-la fraca, né? Agora, para mim saber se uma base é forte, eu quero cada vez mais ser capaz de doar elétrons. Ou estabilizar a carga positiva uma vez que a base está protonada. Tá? Bom, em termos de fatores estruturais para a força da base, a gente vai se concentrar em 4. Eletronegatividade e hibridização. Tamanho do ânion aqui ele é um tanto quanto secundário. Tá? Ressonância, efeito indutivo e solvatação também. Em termos de eletronegatividade e hibridização, vamos comparar aqui a força de duas bases de elementos diferentes, amônia e água. Bom, aqui eu posso fazer uma análise utilizando a força do ácido conjugado, da amônia, que é o íon amônio, né, pK 9,2, e da água, o íon hidrônio, pK menos 1,7. Né? E eu vou perceber, então, que um ácido forte, como o íon hidrônio, ele é derivado de uma base fraca. Um ácido fraco ele é derivado de uma base forte. Né? Então, essa aqui é a nossa argumentação em termos de valores de pKs dos ácidos conjugados. Mas em termos estruturais das bases, eu percebo que o nitrogênio é um elemento menos eletronegativo do que o oxigênio. Portanto, os seus elétrons estão em orbitais atômicos ou orbitais atômicos híbridos de energia mais alta. Quanto mais alto for o nível energético de um par de elétrons, mais energia potencial ele tem e, consequentemente, mais reativo ele vai ser. Tá? O nitrogênio sendo um elemento menos eletronegativo do que o oxigênio, esse par de elétrons aqui tem energia mais alta e, consequentemente, o nitrogênio doa mais facilmente o par de elétrons dele do que um oxigênio. Em termos de eletronegatividade, agora é o efeito oposto, né, da acidez. Se antes eu queria estabilizar a carga negativa, agora eu quero par de elétrons que estejam muito disponíveis para interagir com o próton. Então, quando eu considero esses 3 bases nitrogenadas aqui, onde o nitrogênio tem hibridizações diferentes, aqui hibridização sp3, sp2 e sp, eu observo que quanto maior o caráter S do meu orbital atômico híbrido do nitrogênio, menos básico ele é. Né? Então aqui eu estou trazendo novamente uma comparação para a gente ter dados, né, do pKa do ácido conjugado. Por isso que eu estou utilizando essa notação aqui, ó, pKaH, tá? Que seria a espécie protonada aqui. Observem que quanto maior o caráter S, mais ácido é o meu composto nitrogenado. Quanto mais ácido, menos básico é
o seu análogo, né? Bom, ressonância. Ressonância aqui também é um fator bem simples de a gente perceber, né? Eu tenho no íon acetato, eu tenho a deslocalização da carga. Uma carga deslocalizada ela é estável comparada com uma carga no íon etóxido, onde essa carga ela é estabilizada exclusivamente pela eletronegatividade do oxigênio. Como essa carga aqui ela é menos estabilizada, isso contabiliza então para ter um ácido mais fraco. O ácido conjugado, o etanol, é um ácido mais fraco do que o ácido acético. Consequentemente, a base etóxido é uma base mais forte do que a base carboxilato, tá bom? Então, uma deslocalização de carga negativa por ressonância, ela estabiliza o ânion, né? Então, aqui como no acetato. E estabilização de ânion, quando eu falo em termos de base, isso é sinônimo a uma base fraca. Muito cuidado, pessoal, muita atenção quando a gente fala sobre força de bases. E hibridização. Vamos utilizar dois exemplos aqui, ó. O imidazol, um nitrogênio hibridizado em sp3 em azul e um nitrogênio hibridizado em sp2 em vermelho. A mesma situação aqui para o 4-dimetilaminopiridina, conhecido também como DMAP, né? Bom, qual desses dois hidrogênios aqui deve ser o mais básico? Se nós utilizarmos apenas o critério de hibridização, nós deveríamos escolher os nitrogênios azuis, né? Uma vez que eles são hibridizados em sp3. Mas olha o exemplo aqui do 4-dimetil aminopiridina que eu uso aqui embaixo. Se eu colocar o DMAP para reagir numa solução ácida, eu não vou observar protonação no hidrogênio azul, tá? Então aqui, essa parte aqui está mais clara, porque ela não acontece, né? Isso aqui não é a forma que o DMAP atua como uma base. Ele é protonado justamente no nitrogênio hibridizado em sp2, o que vai totalmente ao contrário do que eu acabei de falar para vocês sobre hibridização e basicidade. Tá? Mas qual que é a diferença fundamental aqui? Lembrando que a força da base ela tem dois fatores. A capacidade de um átomo doar elétrons e dois, a capacidade de estabilizar carga positiva. Quando eu protono esse nitrogênio de baixo, observem que eu consigo escrever várias estruturas de ressonância para essa espécie protonada, né, que eu não coloquei todas. Se eu tenho ressonância, né, o que eu estou fazendo com a carga positiva aqui nesse caso? Eu estou dispersando a carga positiva. No momento ele está nesse átomo de nitrogênio, por ressonância ele está localizado agora nesse carbono, depois neste carbono, e aqui sim eu consigo utilizar o par de elétrons do nitrogênio sp3 e propor ainda uma outra estrutura de ressonância, né? Eu poderia continuar aqui. Bom, se eu estabilizar a carga positiva, eu estou estabilizando essa espécie. Isso é refletido então como uma maior basicidade desse nitrogênio aqui. Embora numa primeira análise nós pensaríamos que seria o outro nitrogênio, tá? Então cuidado com essa situação. Com o imidazol a situação é muito parecida, tá bom? Eu consigo descrever estruturas de ressonância quando eu protono o nitrogênio sp2, mas eu não consigo escrever estruturas de ressonância quando o nitrogênio sp3 é protonado. Eu também tenho questão de efeito indutivo na força da base, só que agora o efeito indutivo é num sentido oposto, né? Então, por exemplo, aqui, ó, etilamina. Eu tenho um nitrogênio que eu tenho grupamentos alquila, que doam densidade eletrônica por grupamento nitrogênio, e uma vez que aumenta a densidade eletrônica, eu tenho uma base relativamente forte, né? Aqui, novamente, pelo pKa dessa espécie, eu coloquei aqui a etilamina protonada. Então, eu tenho um ácido fraco, uma base relativamente forte. Observem que se eu instalar três átomos cloro numa posição próxima a esse nitrogênio aqui, eu diminuo consideravelmente a capacidade desse par de elétrons em atacar um próton, pois eu tenho um efeito indutivo aqui, né, que estabiliza essa carga negativa. A carga negativa que não seria o caso, né, mas ele retira a densidade eletrônica do nitrogênio, pois eu tenho efeito indutivo ao longo dessas ligações. Isso me produz um ácido muito forte,
ácido muito forte comparado com esse aqui significa uma base conjugada mais fraca. Observem que se eu distanciar, aqui eu estou acrescentando mais um átomo de carbono, um grupamento metileno, entre o nitrogênio, o meu sítio básico, e o grupo retirador de elétrons por efeito indutivo, eu volto a uma acidez e a um pKb, né? Então, no caso, uma força de basicidade próxima ao que eu tinha sem esse grupo com efeito indutivo, né? Então, o efeito indutivo também, quando eu analiso força de bases, ele também é percebido ao longo das ligações. Quanto mais próximo do centro reativo, do centro básico nesse caso, mais efeito ele vai ter. Quanto mais afastado do centro básico, menos efeito. Por fim, aqui uma situação onde eu tenho que comparar dois fatores novamente, né, grupamentos bases nitrogenadas, alquiladas e polialquiladas. Eu tenho numa situação o efeito indutivo, né, que é o aumento da densidade eletrônica no nitrogênio devido à presença de cada vez maior de grupamentos alquila. Então aqui ó, eu tenho a amônia, 3 hidrogênios. Hidrogênio é uma espécie neutra, ele não doa nem retira a densidade eletrônica do nitrogênio, né? E à medida que eu começo a acrescentar grupamentos alquila, 1, 2 ou 3, eu estou aumentando a densidade eletrônica desse nitrogênio, uma vez que grupamentos alquila, eles doam densidade eletrônica por efeito indutivo. Tá? Mas em contrapartida, eu tenho uma situação que quando eu tenho, então, essa espécie protonada, observem o que acontece aqui embaixo agora, ó, em termos de pKa das espécies protonadas. Eu tenho a amônia com pKa 9, o íon amônio 3,2, metilamônio 10,6, dimetilamônio 10,8 e trimetilamônio 9,8. Percebam que os ácidos mais fracos dessa série aqui são justamente esses dois aqui. Né? Então, qual que é e como são os ácidos mais fracos, eles constituem também as bases mais fortes. Essas duas bases aqui em cima são as bases, são as bases mais fortes. Tá? Qual que é a racionalização aqui? Eu tenho dois efeitos competindo aqui. O efeito indutivo, que aumenta nesse sentido, mas quando eu estou analisando a espécie já protonada, o ácido conjugado, eu tenho um problema de solvatação. À medida que eu aumento a quantidade de grupamentos alquila, né, eu dificulto a solvatação, da mesma maneira que nós vimos na comparação entre o etanol e o terbutanol. Quanto mais difícil for para solvatar o meu ácido conjugado, menos estável ele é. Então, aqui eu tive um balanço entre esses dois efeitos e, no fim, eu tive uma situação intermediária, que eu tenho uma certa aumento da basicidade por efeito indutivo, sem comprometer a solvatação da espécie protonada. Tá certo? Bom, isso era o que nós íamos tratar então sobre efeitos estruturais em relação à acidez e à basicidade de compostos. Na próxima aula, nós vamos tratar um pouquinho sobre efeito de solvente nessas reações. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.